Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, 22 de fevereiro, e como sempre ocorre, fazemos um balanço de como foi a semana por aqui, no exterior, do lado político, do lado econômico, e podemos destacar três fatores principais que influenciaram o comportamento dos mercados de risco durante o período sob análise. No âmbito externo, as preocupações com o Brexit e ainda as relações comerciais discutidas entre os Estados Unidos e a China, mirando também no roubo de propriedade intelectual e espionagem industrial. Do lado doméstico, a ansiedade dos investidores em conhecer detalhes do projeto de reforma da Previdência e também o imbróglio político do presidente Bolsonaro com seu ministro Gustavo Bebiano e seu filho. Permeando tudo isso, claro, a desaceleração da economia global, e isso demonstrado por alguns indicadores divulgados de atividade industrial durante a semana e também expresso tanto na ata divulgada do Banco Central americano, do Fed, quanto do Banco Central europeu, bem como algumas manifestações da OMC, Organização Mundial do Comércio. Versando sobre o Brexit, durante a semana, Theresa May teve um encontro com Jean-Claude Juncker, da União Europeia, Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido. De lá nada saiu de concreto. Theresa May, ao longo da semana, perdeu alguns apoios de trabalhistas. 3 parlamentares saíram do seu grupo de apoio, portanto, fragilizou ainda mais. E é fato que ficou mais uma reunião para o final do mês. Nos Estados Unidos, tivemos a situação um pouco melhor, Donald Trump e seus assessores comerciais falando que as negociações com a China estão sendo bastante positivas, que algum acordo pode sair, mas é fato também que a reunião foi prorrogada por mais 2 dias entre chineses e americanos, e quem vai bater mesmo o martelo é Donald Trump em reunião com Xi Jinping. Também não tivemos durante a semana desdobramentos que ainda podem acontecer com a decretação de estado de emergência por Donald Trump para poder construir um muro, e a Câmara americana, inclusive deputados do seu próprio partido, contra essa posição, dizendo que rasgaram a Constituição dos Estados Unidos. Por aqui, no último dia 20 de fevereiro, Jair Bolsonaro entregou o projeto da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Foi muito bem aceito por todos, aceito também pelos investidores de economia, economistas, exceto por parlamentares da oposição. O projeto foi amplamente divulgado e explicado na imprensa, contempla a equidade de tratamento, supressão de privilégios, e, segundo o presidente, só vai exigir sacrifício de todos os brasileiros. Muito bem elaborado o projeto, traz mecanismos de transição, projeto de capitalização que pode ser desenvolvido a qualquer momento, e, após isso, também a preservação dos direitos já adquiridos. O tratamento a ser dado aos militares ficou para ser entregue nos próximos 30 dias, mas já há movimentações no Congresso Nacional de que acelerar isso para poder tramitar a reforma da Previdência. Já há um imbróglio entre o presidente Gustavo Bebiano, pode ter ainda alguns desdobramentos, seja na presidência do partido que Bolsonaro está, o PSL, seja pelas revistas de final de semana que vêm pesadas falando de Bolsonaro e de seus filhos. Aparentemente, dada a qualidade do projeto da Previdência, ainda não tivemos uma contaminação política desse projeto. Em termos de indicadores, cabe citar índices PMI de atividade industrial para diferentes países. Eles apresentaram contração referente ao mês de fevereiro. Os indicadores de serviços ainda mostram expansão e também inflação muito bem controlada em todo o mundo. Na Alemanha, o CPI, a inflação do consumidor de janeiro, registrou, na verdade, deflação de 0,8% e taxa anualizada muito baixa de 1,4%, bem inferior à meta do Banco Central Europeu.
Tivemos ainda na zona do euro o CPI subindo em taxa anualizada de janeiro 1,4% e deflação no mês de 1 ponto percentual. Nos Estados Unidos, a ata da última reunião do Fed ficou expresso basicamente duas informações importantes, além de ter repetido alguns termos de outras reuniões. A primeira é que a taxa de juros não deve ser mexida no curto prazo, pois a divisão de pensamento entre membros votantes do FONC e do Fed, e também com relação ao balanço que pode ter o seu final decretado, pelo menos até o final do ano, um encolhimento do balanço patrimonial do Banco Central. Postura semelhante nós encontramos no Banco Central Europeu e que deve estender ainda mais a flexibilização monetária, pelo menos até o ano de 2020. Na China, o governo se esmera em flexibilizar mais a economia e, durante a semana, mostrou medidas de estímulos ao setor agropecuário por lá. Postura nos Estados Unidos, de indicadores saindo melhores, mas alguns durante a semana muito piores do que o esperado. As encomendas de bens duráveis cresceram 1,2% no mês de dezembro, mas a previsão era que crescesse 1,5%. Portanto, veio em expansão, mas, na verdade, menos do que o esperado. O índice de atividade de Filadélfia, esse encolheu bastante para menos 4,1 pontos, quando a previsão era de 14 pontos positivos. E ainda tivemos os indicadores de índice antecedente, que caiu 0,1%, quando a expectativa era que subisse 0,1%. Além da expectativa dos discursos feitos por vários dirigentes do Fed ao longo da semana, foram todos eles muito positivos e todos eles versando sobre manter a taxa de juros estabilizada, o que é bom para os mercados e é bom para a liquidez internacional. Falando um pouco de Brasil, por aqui a pesquisa Focus veio mostrando poucas alterações na semana, mas ainda assim o PIB encolhendo de 2,5% para 2,48% na projeção de 2019 e a produção industrial caindo para 3% de 3,05%. Também tivemos a divulgação do saldo da balança comercial acumulada até a terceira semana do mês de fevereiro, que mostrou superávit no ano de 3,8 bilhões de dólares. A Receita Federal também anunciou a arrecadação do mês de janeiro de 160,4 bilhões de reais, uma queda real de 0,66%, mas mostrando 12,99% em relação ao mês anterior. Mas ainda assim é o terceiro mês seguido de queda da arrecadação. E a prévia da inflação oficial medida pelo IPCA 15 mostrou alta de 0,34% e acumulando em 12 meses alta de 3,73%, também bem abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central. Falando de fluxo de investidores estrangeiros na Bovespa, até o último dia 20 de fevereiro, havia ainda um saldo positivo, pequeno, é verdade, de 214 milhões de reais de ingresso líquido. Resumo da semana. A semana para o índice Bovespa mostrou pequena variação de 0,20%, ainda faltando poucos minutos para o encerramento, índice 97.719 pontos. O Dow Jones com alta na semana também, faltando cerca de 20 minutos, 0,36% de valorização, Nasdaq com alta de 0,47%. Dólar fechou a semana cotada a R$ 3,74, uma valorização no período de 0,97%. Falando um pouco das expectativas para o próximo período, os investidores locais e os do exterior vão focar em três principais temas. No exterior, atenções voltadas para a discussão sobre o Brexit, na medida em que se avizinha o prazo fatal de 29 de março para que o Reino Unido deixe a União Europeia.
E também vamos ficar de olho na reunião marcada para o final do mês, que vai determinar se vamos sair com o Brexit com ou sem acordo. Nos Estados Unidos, a avaliação recai sobre a discussão com os chineses, ainda vamos ter o resultado, muito provavelmente na próxima segunda-feira, mas quem bate martelo, como eu disse, é Donald Trump e Xi Jinping. Aparentemente, esses acordos vão acabar surtindo algum efeito e a situação pode melhorar um pouquinho. No segmento doméstico, vamos ter muita volatilidade por conta das marchas e contra-marchas e também com relação ao posicionamento de parlamentares e de economistas sobre a reforma da Previdência, mas eu diria que se conseguirmos, no final das contas, uma economia fiscal da ordem de 700, 800 bilhões em 10 anos, já seria positivo, que dirá o 1,16 trilhões que Paulo Guedes estima ser possível conseguir. Aqui, o governo certamente vai ter que trabalhar melhor a sua base de apoio ao longo desses longos meses de discussão para aprovar essa nova previdência bem razoável, e nesse aspecto o governo Bolsonaro tem que deixar de ser beligerante, e também de conseguir, de alguma forma, seduzir a sociedade para o esforço que tem que ser feito, que é absolutamente necessário. É nesse contexto que permanecemos otimistas com a tendência dos mercados, tendência primária de alta, mas com muita volatilidade ao longo de todos os períodos, e no mercado internacional também nada diferente diante das incertezas da desaceleração econômica. Eram essas as coisas que eu queria passar para vocês com relação a essa semana. Nós vamos estar de volta na próxima semana, na próxima segunda-feira, bem cedo aqui com o nosso Bom Dia Investidor, e eu espero vocês. Até lá, então.